Fala galera, Rodrigo da MOP na área e como prometido, em 2020 nós vamos ter uma série de novidades aqui na MOP. E uma delas é o MOP Talks, uma série de áudios e vídeos onde nós vamos compartilhar conhecimento através das entrevistas dos principais profissionais dentro da área de planejamento. E para o primeiro MOP Talks, nós vamos trazer a Selma Costa, profissional referência dentro da área de planejamento de contact center, com mais de 18 anos de experiência, irá compartilhar toda a sua visão e as suas experiências com toda a comunidade. Mas sem mais delongas, bora para o Talks! Bom, Selma, primeiramente queria te agradecer de estar aqui com a gente no nosso primeiro MOP Talks. E para a gente começar, o pessoal te conhecer um pouco mais, além daquilo que eu já falei, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, quais foram os maiores desafios ao longo de toda a sua jornada. Conta um pouco para a gente como foi a sua história. Bom, primeiramente é um prazer, eu que agradeço o seu convite. Estou no ramo de contact center há 18 anos, eu iniciei como atendente, depois eu fui promovida assistente em seguida analista, depois eu fiquei um ano na supervisão de contact center, né? Então eu fiquei um pouquinho do outro lado, e voltei para a parte de control desk, supervisionando a equipe. Nessa minha trajetória, eu fiz todos os passos, então assim, aprendi como mexer com o discador realmente, manuseá-lo, o que utilizar, como fazer para ter uma contactabilidade boa, qual a melhor estratégia que eu queria, alcance de penetração do meu menu, que eu queria contatar mais os clientes. Vivi muitas coisas, assim, alterações de discadores. Quando eu comecei, eu peguei a primeira versão de discador da Aspect, né, que era o Melita. Depois trabalhei com Conversations, Unified IP. Tenho um pouco de experiência com altitude, mas assim, todo discador automático tem os mesmos conceitos, né? Então, se você souber a base, você consegue aí criar qualquer discador. E nos últimos anos, nessa função, eu realmente estava mais focada na parte de analisar os indicadores e propor estratégias de melhoria, né? O que eu podia fazer para melhorar o contato. Com essa alteração que a gente está tendo, essa mudança de perfil, onde o cliente quer ser mais digital, a gente está tendo bastante concorrência com isso, então eu comecei a me focar um pouco mais na parte digital, scripts, como fazer diferente, como chamar a atenção do cliente num atendimento digital, o que eu podia fazer e criar de árvore, né, para que o cliente não desligasse, para que não ficasse robótico, como fazer diferente. Então, é isso, assim, sempre reinventando e acompanhando o mercado para ver as melhores práticas. Uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, que eu gosto muito, é trocar experiências, né? O que você está fazendo que ajuda, seguir pessoas que têm esse conhecimento e sugar um pouquinho de cada profissional, que eu sei que tem bastante bagagem, conseguir contribuir com o meu profissional e seguir em frente. Excelente, Selminha. É legal você falar isso, né? Porque eu também tenho uma trilha que vem da PA. Então, a gente começou lá dentro da cobrança, numa carteira, numa securitizada, e aí a gente participou de um processo seletivo para assistente de control desk, depois a gente foi promovido para analista de MAS, mas com foco em control desk, depois assumimos a coordenação do control desk, gestão de control desk, gerência de planejamento digital, e hoje nós estamos aqui com o projeto com a MOP. Então, é legal deixar esse insight para a galera no sentido de, cara, tem uma trilha de carreira muito interessante e muito legal, assim, prazerosa dentro da área de planejamento. E por que eu digo isso, né? Geralmente, quando a gente está na PA, a gente é operador, a gente tem aquele trabalho ali como se fosse muita gente, pelo menos temporário, ou não é aquilo que ele quer crescer, ou ele não vê uma forma de crescer dentro de uma empresa de contact center, seja de venda, seja de cobrança. Então, já começa aqui nosso primeiro MOP Talks com esse insight de que é possível ter uma trilha de carreira não só na linha operacional, que também é bastante interessante, mas na linha de planejamento, que é mais analítico, quem quer mexer com números, aí com ciclo PDCA, com estatística, enfim, com modelagem, tem muitas oportunidades na área de planejamento de contact center, uma linha mais analítica, a galera um pouco mais aí
de exatas. Então, eu também tenho essa trilha. Então, para quem está aí do outro lado ouvindo, que está, de repente, na PA e não consegue enxergar esse outro mundo, a minha recomendação aqui é que você comece a conhecer melhor os departamentos da empresa que você trabalha, até porque você pode se identificar aí, seguir uma trilha como a da Selma, como a minha, e é uma trilha bastante interessante. Falando um pouco do mercado, dos profissionais dentro do mercado, Selminha, eu queria saber de você como você avalia, como estão hoje os profissionais da área de planejamento, quanto está o conhecimento deles quanto a negócio e a importância de conhecer um pouco do negócio e entender no detalhe a carteira que eles atuam, o produto que eles atuam. Eu queria saber um pouquinho da sua visão com relação a isso. Hoje que eu tenho visto muito é que assim, né? Não vou generalizar, mas maioria da equipe de planejamento como um todo. Ou a pessoa é técnica demais, ou ela entende do negócio. Então, eu acho que falta um pouco essa junção, né? De ser técnico, de saber o que fazer, como melhorar, né? Os indicadores através da ferramenta mesmo em si, como também saber estudar, analisar, avaliar a sua carteira, o seu negócio. Que tipo de carteira eu tenho, o que eu preciso fazer, que hoje falta treinamento. As pessoas têm um conhecimento porque um passou para o outro, mas nessa questão de um passou para o outro, sempre fica algo perdido. Né? Então, assim, por isso que acho que é muito importante aí o movimento como da MOP, de poder dar um treinamento para a pessoa desde o início. E, assim, aonde está a sua deficiência, né? Montar mesmo aonde está a sua deficiência, o que você precisa aprender para que você consiga alavancar os números. Então, eu acho que hoje o mercado está um pouco de deficiência nesse sentido. Ou eu tenho muitos técnicos, ou eu tenho aquela pessoa que entende muito de cobrança. A junção não está acontecendo. Que legal, né? E eu concordo demais com isso, até porque é raro esse profissional. Esse profissional que consegue equilibrar o técnico com o negócio é um profissional a mais, que a gente costuma dizer na MOP, né? A mais é o cara que consegue ter um senso crítico, analítico, consegue olhar para números, mas também consegue entender como esses números estão dentro do negócio, como é o ranking de uma carteira, como a dinâmica lá na ponta funciona, né? E eu concordo demais, eu já trabalhei com profissionais que cara, matemático, cara, fazia estatística, escoragem, incrível. Só que ele fazia coisas que não se aplicavam na prática, porque faltava justamente o conhecimento dele da ponta, de como aquilo ia para dentro do meio, de como aquilo ia para o operador e de como era segmentada essa operação e as características e produto e sazonalidade ou regionalidade daquele produto, daquele portfólio. Como também tem gente que entende muito do negócio, como você disse, mas na hora que vai para a prática, na execução do número, de ser um pouco mais técnico, ele tem algumas limitações. Então, esse profissional a mais, deixando aqui um insight para toda a comunidade, o profissional a mais é aquele que combina número com negócio. Então, você faz um bom equilíbrio aqui, você consegue usar números, estratégias e análises, mas totalmente voltadas para o negócio. Perfeito, concordo demais com você. Falando um pouco dos profissionais, aquela galera que está começando, se você tivesse que dar um conselho hoje para quem está começando na área de planejamento. Então, imagina que eu estava lá na PA, vendendo ou cobrando, enfim, ou me relacionando de alguma forma com o cliente, passei no processo seletivo para a área de planejamento. Qual seria o conselho da Selma para esse profissional? Primeiro de tudo, acho que tem que exigir mesmo da empresa que você está entrando num treinamento. Porque é importante, né? Então, assim, é lógico, o conhecimento do meu par, da pessoa que que já está ali, vai me ajudar? Vai. Mas eu acho que você tem que ter um conhecimento fora da pessoa que está ali no dia a dia. Então, você tem que ter, sim, um treinamento fora. Ou de uma empresa como a MOP, ou dos próprios fornecedores de indicador, mas você tem que ter um treinamento. E, assim, eu acho que está muito banalizado. Quanto 10, que é aquela pessoa que coloca lá para discar. O que você fez? Coloquei para discar. Tá discando a 3-1, tô estourando. Meu head tá baixíssimo, vamos lá. E não é assim que funciona. Então, assim, seja questionador. Pergunte tudo, o porquê, para quê. Participe. Eu sempre gostei muito de participar de conferência. Às vezes eu entrava na conferência só para escutar. Vai ser uma conferência mais técnica. Tá bom, eu quero escutar. Por quê? É ali que você vai aprendendo, é ali que você consegue ganhar bagagem e conseguir discutir, né, de pau a pau. Então, assim, não adianta você pegar
ir para uma reunião, e a empresa te fala assim, você vai fazer, eu vou fazer isso, vai melhorar o seu contato efetivo em XPTO%. Se você não souber o mínimo do conceito, você vai boiar, você vai falar assim, vai, tá bom, então. E como que você questiona, como que você consegue fazer com que a empresa que fale realmente o que vai ser feito, como vai ser feito, se não tiver o conhecimento. Então, acho que o principal o profissional, ele tem que sim ter um treinamento, tem que ser questionador, sempre perguntei muitas coisas. Às vezes é besta, você tá vendo ali, mas para que eu tenho que fazer isso aqui? Porque às vezes a pessoa que tá te treinando fala assim, aqui você coloca número 2. Tá bom, você vai lá e coloca o 2, mas por que você tá colocando o 2? Então, é isso, tem vários parâmetros dentro do discador, que se você perguntar, mas por que você fez isso? Porque mandaram eu fazer. Mandaram eu colocar aqui assim, eu coloquei. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo. E não somente fazer. Não ser um executador, né? Não é para só executar. Você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então, isso faz todo o diferencial, é esse conselho que eu dou. Sempre. E assim, buscar aprender, buscar conhecimento, assim, não somente no treinamento, seguir blogs, seguir MOP, seguir empresas que te tragam esses assuntos para você conseguir aprender cada vez mais, né? Então, assim, grande parte é um esforço também da pessoa, querer saber mais, do ter mais conhecimento. É interessante isso que você disse, porque a gente tem aqui um acompanhamento, né, de todos os profissionais que a gente já formou ao longo da nossa carreira, ao longo desses 12 anos, e a gente tem um número, né? A gente entende que dentro de uma curva, se você desenhar um gráfico aqui, a curva de aprendizado para esse profissional entrar em um momento que ele minimamente entende ali o que é estar dentro da área de planejamento e como as coisas funcionam, levam 3 anos. E por que leva 3 anos? Porque ele aprende do jeito que você disse, né? Ele aprende de uma forma desorganizada, de forma que ele fica do lado das pessoas que ele vai pegar as atividades, ele aprende a atividade, ele não aprende o fluxo do processo, ele não aprende o porquê ele está fazendo aquilo. Então, é justamente dessa forma. Inclusive, nós somos formados nesse processo desorganizado, né? Isso leva muito tempo e a pessoa erra muito durante esse período. E aí a gente tem uma série de outros impactos dentro da operação e no resultado. Por quê? No final do dia, não é culpa desse profissional, é culpa do processo que foi estruturado para ele aprender, ou melhor, né, que não foi estruturado para ele aprender, e aí acaba acarretando no quê? Num conhecimento cheio de lacuna. Ele sabe uma parte, outra parte ele desconhece porque nunca passou para ele, ou nunca passaram isso para ele, ou ele nunca passou por determinada situação. Então é como se você fosse aprendendo quando você está do lado das pessoas e quando dá algum problema. Quando dá algum problema, tem uma conferência, tem uma reunião, as pessoas começam a falar de coisas que você não sabe, aí você começa a ligar os pontos. Mas esse é um processo muito ruim, por isso que leva 3 anos no nosso entendimento para um profissional estar formado. Óbvio que quando você estrutura um processo de aprendizado, então você tem lá uma linha de treinamentos, você tem uma linha de apresentação de materiais, você tem condição de colocar uma pessoa para ser um tutor, um mentor dessa pessoa, essa curva ela reduz drasticamente. E o que é legal de falar, né? Nós participamos de um evento, na verdade, não de um treinamento. Nós fizemos um evento e aí eu falei, né? A gente tem lá uma apresentação sobre os profissionais da área de planejamento e eu coloquei essa questão da curva, né? De aprendizado. E um profissional, na hora do intervalo, levantou depois da gente palestrar e falou assim: Rodrigo, cara, obrigado por ter aberto esse número aqui, porque hoje, exatamente, eu estou fazendo, nesse mês, 3 anos de área e agora que eu comecei a entender. Então, eu já tinha um background de logística, de outras áreas, vim para a área de planejamento e, cara, 3 anos agora que eu estou entendendo, então tô dentro. Ele deu um conforto para ele, assim, ao passo que ele também entendeu que poderia ser diferente se tivesse um processo mais estruturado. Então, concordo demais com você. Eu realmente entendo que tem uma responsabilidade 50-50, onde a empresa precisaria ter um modelo melhor de treinamento e o profissional tem que ter esse brilho no olhar que a gente fala, né? Eu tive um líder que falava muito sobre ter brilho no olhar, ser um eterno inconformado, de buscar as respostas e o entendimento daquilo que ele está fazendo. E se você tivesse que destacar, Selma, quais são as principais skills, ou seja, as principais habilidades atualmente de um profissional de planejamento? Quais seriam as principais skills, as principais habilidades desse profissional? Olha, acho que primeiro de
tudo tem que ser um profissional muito flexível, adepto a mudanças, né? Porque o cenário cada vez ele muda, o perfil das pessoas, dos clientes muda constantemente. Então, se for uma pessoa travada, uma pessoa que não consegue pensar diferente, qual é o momento, não vai evoluir, né? Então, assim, quando eu comentei, por exemplo, de uma árvore de um agente virtual, é sair da caixinha, porque é muito diferente de um atendimento convencional. Então, assim, num atendimento convencional, você vai ter ali a emoção, né? Então, assim, a pessoa vai entender o que está se passando pelo outro lado da linha, pelo tom de voz de quem está falando com você. Uma máquina, não. Então, se você não pensar de uma forma diferente, querer fazer diferente, não ser aquelas pessoas que são inflexíveis, não vou mudar. Sempre foi assim, vai ser assim. Esse sempre foi assim tem que acabar, primeiro de tudo, né? Essa palavra não deveria existir. Ah, sempre foi assim. Gente, esquece. Isso já, ó, acabou faz tempo. Então, assim, você tem que sempre estar aberto a mudanças, né? Então, assim, e ser uma pessoa que procure conhecimento, sempre esteja incomodado de estar na zona de conforto, né? Então, assim, eu já sei isso. A gente nunca sabe demais, né? Então, assim, sempre buscar um maior conhecimento. Se você já sabe até aqui, mas tá, o que mais mudou? O que eu posso fazer de diferente? Então, é isso, ser uma pessoa flexível, adepta a mudanças e que busque sempre um conhecimento e se incomode. Se incomode de não ficar sempre no mesmo quadradinho ali. Que legal isso que você disse, né? E eu hoje compartilhei no meu Instagram exatamente isso, que a principal habilidade de um profissional é ele saber aprender. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, que a habilidade principal é aprender a aprender. Não tem como a gente fugir disso. E a adaptação à mudança, a única certeza que a gente tem, né, é que vai mudar. Então, a gente tem que ser esse profissional que se adapta muito rapidamente, concorda em gênero, número e grau com você. Você falou um pouco sobre as mudanças tecnológicas e as tendências aí com relação ao mercado de contact center. Então, a gente tem robotização, automatização, internalização da cobrança, com foco na experiência do cliente. O que você imagina que vai ser o futuro desse segmento aqui para a gente contribuir com a galera do ecossistema aqui de contact center de planejamento? Vamos dar uma aqui de vidente, de futurista. Queria saber um pouco da sua visão, o que você imagina para o futuro desse segmento. A minha visão quanto a isso, ela ainda é bem assim, na questão do que a gente já conversou bastante, né? Que eu não acredito que vai ter uma substituição, né? A máquina vai tirar o trabalho do humano. Não. A gente já conversou muito sobre isso. Então, tem que existir ainda a emoção, o saber entender, o se colocar no lugar do outro, coisas que a máquina não faz. Então, assim, atendimentos especializados, atendimentos onde tem que ter essa interação, não vai ser por um robô. Agora, tudo que for em grande massa, vai pagar hoje, vai. Então, assim, tudo que for bem simples, uma atuação simples, uma cobrança simples, uma confirmação. Gente, confirmação de consulta, hoje em dia, é uma máquina que faz. Eu tenho marcado aí algumas consultas, é uma máquina que me liga e fala assim, ó, consta aqui que você tem uma consulta para tal dia, confirma ou não? Sim ou não, acabou. Pessoal, só nisso, então, já foi possível a empresa reduzir uma quantidade de funcionários, né? Então, tudo que for um atendimento simples, eu acredito sim que vai ter essa parte de transformação. Agora, atendimentos mais detalhados, onde precisa de uma empatia, onde precisa fazer algum tipo de cálculo, porque por mais que você tenha N fatores, várias variáveis que você consiga colocar numa máquina, tem que ter um humano. Então, ainda acredito muito nisso. Vai ficar os bons profissionais se especializarem naquilo, né? E se tiver a mudança aí, o saber mudar, saber se flexibilizar para aprender coisas novas. Então, o mercado, acredito que vai diminuir um pouquinho, sim, porque toda essa parte mais simples de atendimento, coloca ali numa máquina, acabou. Agora, as partes mais complexas
vai precisar sim ter um atendente, né, uma pessoa, um humano ali, para conseguir fazer esse atendimento. Nas áreas de controle, eu não vejo uma redução, porque mesmo que seja uma máquina, você tem que estar ali analisando, verificando, olhando os indicadores, vendo telefonia, tem N coisas que você vai ter que estar analisando ainda por trás, né, de somente um atendimento. Então, eu vejo que ainda existe muita oportunidade e não vejo assim, não, essa área aqui está escassa, daqui a um tempo não vai ter mais. Porque, gente, existe falhas, né? Então, assim, você sempre vai ter que estar avaliando e buscando melhoria também. Porque não adianta você colocar lá uma régua, vou colocar isso, isso e isso aqui. Só que tudo muda, né? Então, as palavras, as respostas mudam também. Você tem que ter aquele profissional dedicado àquilo para fazer as alterações necessárias quando for preciso. Então, isso não vai mudar nunca. Excelente. E o profissional da área de planejamento, para se preparar para esse futuro, quais são as competências que ele precisa desenvolver, na sua opinião, para estar preparado para esse momento aí futuro dentro da área? Conhecimento. Vai ter que sempre buscar mas quando fala de agente virtual, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu preciso ter de sistemas ligados para conseguir fazer esse atendimento, até onde eu posso fazer esse atendimento. Então, vai ter que ser um profissional antenado a tudo, e busque mentorias, que busque plataformas digitais, que busque procurar na internet. Tem várias pesquisas na internet que você consegue sobre o tema, né? Então, assim, você vai ter que sempre estar muito antenado. E sempre escutar também o que as pessoas falam, por exemplo, no Instagram. Você tem várias mulheres que você pode seguir. Tem a MOP e tem outras inúmeras que tem as lives ao vivo. Então, assim, você tem que sempre estar buscando o seu conhecimento e o que você pode fazer de melhor. Então, tem que ter uma pessoa, e como eu disse também, continuando ainda, para ficar no mundo digital, você tem que ser adepto. Você não pode ser engessado, né? Porque muda completamente. Você esquecer de novo a palavrinha. Mas sempre foi assim. Tá? O mundo está mudando, então não adianta isso, não adianta. Legal. E para a gente fechar, se você tivesse que falar 3 ferramentas, 3 métodos para os profissionais se desenvolverem hoje, quais seriam essas 3 ferramentas que você recomendaria para os profissionais de planejamento? 3 ferramentas. Boa. Newsletter da MOP. Olha, isso vai ajudar muito a galera esperando, né? A primeira aí. Acho que o bom Google ainda ajuda bastante também de procurar um indicador. Como que eu faço o cálculo disso? Como que eu faço o cálculo daquilo? E procurar realmente quem dê treinamentos ou mentorias, né? Para se evoluir. E aí, assim, hoje eu tenho muito como referência a MOP, não é porque eu estou falando com você, mas acho que por que a MOP, né? Eu acho que o diferencial da MOP é porque justamente profissionais que foram já de planejamento e têm toda essa trajetória. Então, por viver tanto aí como no Contact Center, vocês conseguem trazer um cenário de treinamento, de uma mentoria, que realmente aquele profissional é deficiente de saber. Vocês conseguem atingir ali na certeiro, aonde precisa, da vivência que vocês tiveram. Então, assim, por exemplo, uma equipe técnica de discador. O cara é um técnico de discador, como eu acabei de dizer, ele é técnico. Então, muitas vezes, ele não sabe como é um dia a dia da operação. Então, talvez não é a melhor plataforma para você buscar para se desenvolver. Lógico, como a gente falou, você tem que ter o técnico, ok, mas você tem que ter também a parte do negócio, né? E aqui você falou, tem muitos matemáticos, tal, que daí imputam lá na hora, eu quero fazer estratégia XPTO. Só que esquece
e tem um operador lá do outro lado que vai estar fazendo o acontecer. E muitas vezes, se você não estiver ligado com tudo, você não consegue um resultado bom. Então, acho que por isso que eu enxergo muito hoje a MOP como a melhor forma de se desenvolver, né? E é isso. Excelente, Saminha. Obrigado aí por nos citar aí nesse momento. E, de fato, a MOP ela vem com essa proposta, onde a gente consegue aí, entregar valor para a nossa comunidade com um pacote, vamos dizer assim, de mentoria, treinamento, e a gente vai ter muita novidade nesse ano de 2020, como eu falei aqui, para poder gerar esse valor para a nossa comunidade, para os profissionais, para conseguir dar aquilo que muitas vezes ele não tem na empresa que ele está, ou ser complementar, então, para dar tudo aquilo que a gente não teve. Selminha, gostaria então de te agradecer muito você estar aqui com a gente, ter participado do nosso primeiro Mop Talks. É um enorme prazer ter você aqui. Então, se quiser aí falar as suas palavras finais, deixar aí as suas considerações para a comunidade, fique à vontade. Eu me sinto lisonjeada de ser a primeira, né? Poxa vida, acho que tem N nomes na parte de planejamento e, né? E assim, eu ser a primeira escolhida, fiquei muito feliz de verdade. Agradeço muito, muito, muito poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. E, os próximos eu tenho certeza que vai ser sucesso. Acho que tudo que você pensa e que você faz, Rodrigo, graças a Deus está dando certo. E, assim, cada projeto que vocês têm, assim, que eu fico muito, muito feliz, né? Porque quando a gente torce por um profissional, quando a gente torce por algum negócio, a gente fica feliz quando o nosso amigo se desenvolve, quando as coisas dão certo. Então, assim, vocês vieram aí, acho que para arrebentar mesmo nesse ramo, porque era um mercado muito deficiente, sem grandes profissionais para dar esse tipo de consultoria, esse tipo de treinamento. Então, assim, cara, sucesso cada vez mais. E o que precisa de mim, estou sempre aqui, Rodrigo. Excelente, valeu, Seminha. Vamos que vamos. Bom, galera, para quem gostou desse conteúdo aqui, compartilha ele, faz a mensagem chegar em um maior número de pessoas. Vamos ajudar toda a comunidade de planejamento a debater cada vez mais os temas relevantes, a gente gerar aqui insights que podem contribuir com a carreira. Legal? Fiquem ligados porque a gente vai trazer muito mais convidados, nós vamos aqui ter muito mais Mop Talks, muito mais pessoas falando com vocês e aí contribuindo com a carreira. Vamos junto. Go Mop! Vamos que vamos!